Vamos reagir aqui a esse vídeo do MBL, no qual ele tá falando sobre o Paulo Galo, pelo menos tem ele na capa. Se não estiver falando, é um clickbait, né? Enfim. Sobre fome mundial, eu acho que é algo interessante para ver qual que é a perspectiva liberal sobre isso. Eu pulei um pouco aqui porque esses 3 minutos iniciais, praticamente 3 minutos, são uma enrolação do caralho que eu só preferi pular porque eu já tenho o costume de ser bem prolixo, então vamos ajudar aqui. Seguinte. E aí, muita gente teve uma época. Mas só para dar um contexto, vocês estavam falando sobre McDonald's, porque tem um vídeo onde mostra pessoas pegando encomendas que foram jogadas fora do McDonald's. Mas ele enrolou muito para algo que pode ser explicado como eu já expliquei. Início dos anos 2000 que falava, vocês desperdiçam comida, vocês desperdiçam comida. Ele falou o seguinte: se você pega uma comida e você dá para um morador de rua, e esse morador de rua alega que ele passou mal, a vigilância sanitária pode fechar o seu estabelecimento. Então existe uma política, não é só do McDonald's, mas de vários outros restaurantes, né? Você fez a comida, ela tá exatamente como o padrão mostra, passou por tais procedimentos e você vendeu para aquela pessoa. Beleza. Se algo saiu do padrão, você tem que jogar no lixo. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa que acontece. Se você, por exemplo, o cara vai colocar o lanche já embrulhado na bandeja, ele deixa cair, o lanche não abre, ele cai no chão fechado. Ele tem que jogar o lanche fora. Ele tem que jogar o lanche fora. Isso não é mesquinhez, isso não é maldade, isso é procedimento. Isso é lei. A lei manda fazer isso. Então, neste caso, o McDonald's fez dar os lanches. Bom, os entregadores não querem entregar. Eles têm que jogar no lixo. Isso é lei. Ele não pode pegar e falar assim, então dá pra alguém, ou não pode. Eles têm que jogar no lixo. Tem que jogar no lixo. Eu lembro uma vez, cara, que gerou até uma revolta. Isso foi no shopping Silvio Romero, faz tempo isso. Abriram um quiosquezinho de sorvete do Mac. E a menina tava tentando tirar o sorvete, né? Fazer aquelas voltinhas e ela não tava conseguindo. Então ela tentava, não conseguia, ela jogava no lixo. Ela tentava, não conseguia, jogava no lixo. Aí a galera, você tá desperdiçando comida. Aí falaram, cara, é o procedimento. Se ela não tira exatamente como o procedimento manda, ela tem que jogar no lixo. É lei. Fazer o quê? Você não pode Bom, então vamos lá. Por que que ele tá dizendo todas essas coisas? Isso é o procedimento, isso é a lei. Ok, isso é a lei, mas ser a lei não quer dizer que está certo. E vocês acham que um lanche cair no chão dentro da embalagem é motivo para que se jogue fora? Que um sorvete que não está apenas no formato, que é o padrão, é motivo para ser jogado fora? Vocês acham que esse tipo de coisa é algum motivo para que isso seja realmente seja, sabe, descartado? Você acha que, porra, se você tá em casa, por exemplo, você faz um sanduíche que você embala por qualquer motivo, que você vai ter que comer mais tarde, você derruba ele no chão dentro da embalagem e vai jogar ele fora? Não vai. Agora, por que tem essa lei? Bom, realmente existe essa questão de preocupação realmente com a segurança, né? Então isso é algo que a gente tem que se preocupar também, porque a gente não pode chegar e dar uma comida que não esteja nas condições para um morador de rua, por exemplo, para alguém que esteja passando por necessidades, às vezes por insegurança alimentar ou qualquer coisa assim. Isso realmente não pode ser feito. Mas essa lei me soa pelo menos muito mais como a desculpa perfeita que os capitalistas precisam. Porque nós temos que lembrar sempre, isso é algo óbvio para anarquistas, mas eu tenho que repetir aqui para caso tenha alguém que não saiba disso. O Estado não está antagonizando os empresários. Pelo contrário, o Estado está junto dos empresários, pelo menos dos grandes empresários, que são a burguesia e a elite do nosso tempo, do sistema capitalista, que é o que nós vivemos atualmente. Então, o Estado vai agir de acordo. Se tem algo, uma lei, que está prejudicando a burguesia, isso é uma incoerência, isso não faz sentido, não tem como isso acontecer. Todas as leis que você pode estar pensando que estão indo contra a burguesia, normalmente eles estão indo contra, na realidade, os pequenos burgueses, ou seja, os pequenos empresários, ou ainda, às vezes, é uma lei que vai parecer que está indo contra, porque dá
algum benefício para o trabalhador, como direitos trabalhistas ou coisa desse tipo, mas na real isso são simplesmente uma maneira de fazer a conciliação de classes, que é o processo de você amenizar as revoltas populares para deixar o povo calado. Porque se você intensifica demais as desigualdades sociais, você vai acabar gerando revolta uma hora ou outra. E nessa questão da fome, me parece a mesma coisa. Se os empresários pudessem simplesmente doar toda essa comida, todas essas coisas, mas não fizessem de graça, parece que isso geraria muito mais revolta, as pessoas iriam parar para prestar atenção nisso, iam olhar, poderiam surgir movimentos sociais que reivindicassem essa pauta e coisas nesse sentido. Então, para evitar, eles colocam uma resposta rápida. Por que você está jogando tanta comida fora? Ah, porque tem uma lei. Pronto, essa é a resposta rápida que você pode dar. Eu já tinha me questionado isso há muito tempo atrás, então eu já sabia da existência dessa lei. Então, se você coloca ela, que é uma lei que não faz muito sentido do ponto de vista humanitário, nem, na minha opinião, pelo menos, sabe, de segurança, porque realmente, tipo, são detalhes pequenos, como ele mesmo está dizendo, são detalhes pequenos que não vão mudar. Então, e a comida, cara, comida de verdade que poderia alimentar uma pessoa, sabe? Tirar, dar, às vezes, que seja mais um dia de vida pra alguém, sabe? Então, e aí, cara, então não tá nesse ponto de segurança, não tá no ponto. Então a população não quer isso, a esquerda, que as pessoas vão acusar, também não querem isso. As pessoas do lado mais de esquerda também não querem. E as pessoas do lado direito também vão falar que isso é algo, é o Estado indo contra a liberdade dos empresários. Então por que essa lei tá aí? Sendo que ninguém gosta dela. É porque ideologicamente ninguém vai chegar e defender, mas ela acaba sendo boa pro empresário. Você pode estar pensando, tá, mas por que o empresário vai querer desperdiçar comida? Já que já não. Ele vai lucrar já o que ele tem para lucrar, por que ele vai querer desperdiçar a comida? Ele não vai perder nada doando a comida. Mas na realidade ele perde sim. Porque qual que é a questão? No capitalismo, tudo é transformado em mercadoria, inclusive comida. Comida acaba sendo transformada em uma mercadoria e tudo tem que dar lucro. Todas as empresas têm que ter lucro. E então, a mercadoria ela tem que servir para dar o lucro. Então, se essa mercadoria está ali, e ela não está dando lucro, ela tem que ser descartada. É por isso que toneladas de comida são jogadas fora por ano, por exemplo. Entende? É por isso que, pô, é exatamente isso. Se um produto não vai dar dinheiro para o empresário, ele tem que jogá-lo fora, até para gerar mais consumo. Porque imagina, se eles estivessem produzindo, sabe? Tipo, é muito melhor para eles que o cara passe fome ali, mas uma vez sequer ele vai juntar um dinheiro e comprar um lanche, do que eles darem comida. Ah, mas eles vão fazer. Porra, sim, você entende qual que é a questão? Pra eles não tem vantagem nenhuma em fazer isso. E é muito melhor eles gerarem essa escassez do que isso. Ah, mas isso é muito cruel, cara. Você vai gerar uma escassez em cima de vidas humanas. Sim, cara, é o capitalismo. É assim que acontece. Aproveitar isso para outra coisa, né? Então, enfim, esse esclarecimento. Agora, em relação, desce aí, deixa eu só ver se tem mais outra coisa. Mas não tinha pedido a publicação da reportagem, espaço. Vamos lá. Então, assim, em relação a isso, o McDonald's não tem o que se explicar. Irmão, a lei manda jogar fora e eu joguei fora. A culpa não é minha que os caras não querem entregar. Então, tá vendo? Tá? Essa Agora, que é a questão. E pelo jeito é porque estava tendo uma greve, então os integradores não estavam integrando. Os entregadores não estavam entregando, pois estavam reivindicando direitos. E aí é óbvio que isso vai virar contra contra os trabalhadores que vão ser taxados para baderneiro, qualquer coisa nesse sentido, porque sempre que você pode colocar a culpa no trabalhador e no povo, coloque, né? Então, para a mídia burguesa, para os ideólogos da direita, é sempre assim. Cara, cliquei errado aqui. se eu faço outra coisa com essa comida, a responsabilidade é minha, então eu jogo fora, que é o que tem que ser feito. E outra coisa que eu vou dizer também, o problema da fome no mundo não é quantidade de comida. Acredite, você sabia disso? O problema da fome no mundo é muito mais complexo. Quem dera o problema da fome no mundo fosse quantidade de comida. Não é esse o problema. Bom, e não só da fome. Já me impressiona ele ter assumido isso. Nos últimos vídeos que eu reagi dele, ele tá assumindo coisas que o fodem de assumir, mas ele assume. E, bom, o problema também da pobreza não é isso. Não é como se não é como se estivessem faltando recursos e por isso tem uma parte da população
pobre. Não, é porque tem concentração de recursos na mão de uma pequena parte. Então, isso também vai até mesmo para a pobreza, que é claramente uma das causas da fome. Mas tratando só de fome e comida, sim, nesse ponto ele tá certo, porque foi o que eu disse. E realmente me impressiona ele assumir isso, porque é muito mais fácil para um liberal negar esse tipo de coisa e negar a realidade, a coisa que eles estão acostumados a fazer. Então, O problema é má distribuição de comida, o problema é insegurança jurídica em alguns países que não conseguem ser sustentáveis, o problema é o crescimento desenfreado de população sem instrução. É uma no caso, o único problema aí, de verdade, é a má distribuição de comida que acontece por conta do capitalismo. série de questões que levam à fome. Tá? Então não existe essa relação direta. Tem gente passando fome e o cara tá jogando comida no lixo. Isso é falácia. Agora, em relação ao protesto dos motoboys, eu vou dizer para você o seguinte. Por um lado, eu acho que há sempre de se exigir melhores condições de trabalho e tarifas menores, etc, etc, etc. Porém, a forma como você faz importa. Número 1, essa manifestação, ela foi organizada da forma que tem que ser? Foram na polícia militar, avisaram que ia fazer uma manifestação, disseram o motivo, estimaram o número de pessoas e fizeram do jeito certo? Ou simplesmente resolveram fechar uma via e fazer manifestação? Então, a manifestação em si já está errada. Número 2. Já começa errado já isso aí que ele tá falando, porque basicamente ele tá dizendo que se o povo quiser protestar, tem que avisar e tem que ficar, sabe? A partir daqui é React, o resto eu já tinha visto, tá? Isso aqui pra frente eu não vi não. Por mais que seja React, eu evito ficar fazendo caras, mas agora eu realmente não assisti o que tá vindo por aí. Mas enfim, de qualquer forma, isso tanto faz a forma que o povo vai reivindicar, desde que você não faça, não seja violento contra a própria população. Então, se você não está quebrando posse de outras pessoas, então, realmente ali, eu não estou falando de patrimônio público, que já é outra história, mas eu estou falando de, o cara tá ali na rua e joga algo numa casa, joga algo num carro, agride uma pessoa que tá ali, isso aí já é outra história, Agora, se o povo está desejando se manifestar, então, sabe, fazer greve, fazer essas coisas, não precisa ficar entrando dentro dos limites da lei, sabe? É até perigoso falar isso, talvez. Mas por que não precisa? Porque, como eu acabei de dizer, o Estado serve para quem? Para a burguesia. Ou seja, o Estado está contra nós. O Estado é nosso inimigo, assim como a burguesia. Não devemos colocar apenas o Estado como o inimigo, tá? Isso também é um erro, isso vai cair num neoliberalismo ANCAP, mais ou menos, ou pelo menos perto disso, no mínimo minarquista, que é o ruim também, que tá errado também. Mas enfim, então nós temos que entender que esses são nossos inimigos, pois eles estão lutando contra nós ativamente, estão usando da gente. Então eles só estão na posição de privilégio porque eles tiram da gente os nossos direitos. Com o direito à liberdade, basicamente, e dentre todas as liberdades que nós deixamos de ter, e o principal, que é a exploração econômica também. Então tem esse ponto crucial, que é o que vai extratar essa manifestação. E aí, por que você não precisa avisar? Porque quem que gera o maior valor, a maior riqueza dentro do iFood? Quem que movimenta o negócio, por exemplo? Quem que tá ali realmente fazendo acontecer? Não é o CEO, não é o dono, não são os engravatados no escritório. Quem gera o bagulho mesmo são apenas 2 grupos de pessoas que são trabalhadores. São no máximo os programadores, na real 3. Os programadores, os entregadores, eu peço desculpa quando eu gaguejar com entregador, tem muito R essa palavra, e os trabalhadores dos estabelecimentos. E aí pode entrar que alguns estabelecimentos menores realmente contenham pequenos burgueses que estão trabalhando, que detêm algum meio de produção, mas ainda necessitam do seu trabalho para viver. E podem ter grandes burgueses que foda-se esses caras, mas ainda assim dentro desses estabelecimentos você vai ter trabalhadores que também movimentam o negócio. Então, só esses. E se qualquer um desses para de trabalhar, o negócio não funciona. Então, tem sim que se eles estão explorando essas pessoas, o único motivo para essas pessoas não estarem revoltadas é só se elas não estiverem conscientes de como elas são exploradas e não estiverem
sobre domínio da ideologia burguesa. Então, o certo é que eles parem de trabalhar para reivindicar boas condições de trabalho, porque é o mínimo que eles têm que ter, já que eles que movimentam essa máquina. No caso, aqui se trata dos entregadores. Mais do que justo, porque é um dos trabalhos mais precários, que recebe pouco e se arrisca para um caralho, principalmente em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo. Então, está certíssimo essa manifestação. Não importa que eles não avisaram para a polícia. Foda-se, sabe? 2. O que o sindicato, né? Porque sindicato aqui no Brasil você sabe como é que funciona. Diferente de outros países do mundo, que realmente defende o interesse de uma classe, não. São pessoas autoritárias, geralmente, que querem tirar proveito político, tá, de uma demanda verdadeira de algumas pessoas. O que o sindicato quer? Isso o que o sindicato é basicamente o que é o MBL, cara. O que o sindicato quer? Qualquer instituição, qualquer think tank da direita é basicamente isso. Você quer registrar os entregadores? Você quer ter FGTS? Você quer pagar todos os impostos? Sabe o que vai acontecer? Você vai gerar um desemprego gigantesco. Nossa, Um aumento gigantesco na tarifa e você com certeza vai ter menos clientes e menos empregos para essas pessoas que precisam do emprego. Então, cara, ele foi pro argumento mais manjado que tem. Mas enfim, tá, vamos lá. Ele tá basicamente dizendo o seguinte: ou você trabalha no emprego fudido, ou você não tem emprego. Primeiro que isso não é verdade, mas se fosse verdade, já demonstraria a falha do capitalismo em si. Mas não é necessário que seu emprego seja uma merda. E provavelmente vai ser, mas não é necessário. Porque mesmo assim, dava pra você ter uma condição de trabalho digna. E ainda assim, vamos lá, é porque depende da definição de digno, na real. Porque se você colocar que digno é o ser humano realmente num ponto livre, numa sociedade livre, eu acho que eu até vou voltar atrás. Porque nesse sentido, não. Pois no capitalismo você nunca vai conseguir ser livre exatamente, sabe? Nunca vai conseguir ter a liberdade plena, pelo menos o máximo do que você poderia ter, sempre vai estar defasada sem motivo. Quer dizer, por um motivo, né? Para o burguês ganhar em cima de você. Mas, um trabalho socialmente dito como digno, que é o quê? Um trabalho que as condições são um pouco melhores, que você vai receber um pouco mais e tudo mais. Repetiu mais. Só que, enfim, isso tem como acontecer e o burguês continuar ganhando, porque o lucro que ele tem em cima de você não é pequeno, é gigantesco. É por isso que eles conseguem pagar. Eles sempre vão reclamar. Você pode olhar, essa é a constante reclamação da burguesia desde... Cara, porra, sempre que você pede por mais direitos trabalhistas, eles dizem que não vão conseguir pagar. No fim das contas, eles conseguem. Porque a exploração é muito superior, é muito a mais do que o que eles estão te pagando. Por isso que o burguês consegue ter, não precisa trabalhar, por isso que ele é o que é. É basicamente isso. E aí, quando ele diz, é porque se você colocar essas condições de trabalho, você vai ficar desempregado, isso é mentira, tá? Isso talvez pode até ser verdade em alguns casos, que eles estejam justamente tentando fazer com que a população fique numa situação pior para aceitar coisas piores. Então, deixar a população mais... essa população de motoboys, deixar eles desempregados por um tempo para depois voltar com a mesma condição de trabalho e eles falarem, não, tá, pelo menos agora eu tenho. Pode ser que alguma coisa nesse sentido aconteça, mas é plenamente possível de que eles ganhem um valor justo. Justo, não. É plenamente... No capitalismo, não. É plenamente possível que eles ganhem um valor melhor sem que sequer afete o padrão de vida dos burgueses donos do iFood, por exemplo. Isso não vai nem afetar, não vai afetar a saúde da empresa. É só um pouquinho de gasto a mais, mas que na vida do trabalhador vai fazer diferença. E por isso que a gente tem que apoiar esse tipo de coisa. Isso quer dizer que termina por aí? Não, isso não termina por aí. Porque como eu acabei de dizer, não tá na situação plena. Esse trabalho não é o melhor possível do que poderia ser. Enfim. Sim. Qual é a solução que eu vejo? O iFood não tá legal? Criemos um ambiente de negócios bom o suficiente para que outras empresas venham aqui competir pela mão de obra dessas pessoas. É só assim
que você melhora condições de O cara trabalho. meteu o argumento de que não gostou, faz melhor. Cara, isso é uma falácia do capitalismo dizer, então é porque aqui é livre concorrência, então se o cara vai estar no topo é porque ele mereceu o topo. Meu. Não, tá. Eu ia descer o nível aqui. Não é verdade isso. Pelo seguinte, a gente não tem capital. Não tem como eu e você abrir uma empresa. Não tem como fazer isso, tipo... Quer dizer, abrir uma empresa no sentido legal, tudo bem. Mas não tem como a gente fazer algo no nível do iFood. Não tem como a gente se tornar burguês da noite pro dia, sabe? Do dia pra noite, sei lá. Eu não sei qual que é a ordem, enfim, confundi aqui. Mas enfim, não tem como. Não tem como. Justamente porque fazendo parte da classe trabalhadora, mesmo que esteja uma situação melhor, mesmo que não seja uma situação tão precária, você não vai ter capital, ou seja, você não vai ter recursos acumulados. Mesmo que você tenha uma graninha guardada e tudo mais, vai ser só isso. Se você conseguir adquirir algum meio de produção, alguma forma de estar gerando valor, então você consegue abrir um negócio pequeno e tudo mais, você ainda vai precisar de trabalhar. E não tem como você competir com esses caras. Não, mas não, porque ele disse que a gente tem que abrir o mercado para que pessoas de fora venham para cá. Não, mas isso também já está aberto, é só vir para cá. E não adianta também dizer, porque tem muita regulação, sei lá o que. Tem essas coisas, mas, de novo, isso é muito mais para fuder os pequenos do que para fuder os grandes, porque os grandes conseguem pagar tudo isso e ainda estão lucrando pra caralho. Eu quero que vocês imaginem quanto que esses caras não lucram em cima dos trabalhadores, pois eles estão pagando os trabalhadores com os direitos trabalhistas, estão pagando todos os custos e ainda pagam vários impostos e várias taxas, várias coisas. E mesmo assim, mesmo pagando tudo isso, eles ainda conseguem manter os burgueses que estão ali, os acionistas, as coisas. Como que eles conseguem fazer isso? Porque o valor que os trabalhadores geram é imenso. Então, mesmo valores que para nós, que não fazemos parte da burguesia, parecem imensos, para eles são irrisórios. Não fazem diferença. Eles ainda vão continuar lucrando para um caralho. Porque é assim que funciona. Então, esse argumento não funciona. E, bom, mesmo que se abra uma empresa para competir com o iFood, ela ainda assim vai explorar a mão de obra dos trabalhadores. Se for uma empresa capitalista, não tem como não explorar nesse sentido. No século XXI, tá bom? É só querendo concorrência. O empresário não vai, porque ele é bonzinho, melhorar suas condições de trabalho, e o governo não vai dar uma canetada mágica e tudo vai ficar bom. Não, isso não funciona. É concorrência. Você tem que trazer a concorrência, senão não tem jeito. Vamos lá? Vamos continuar. Pode não ser capitalismo também. Continuar falando de iFood? Vamos lá. Falar agora do nosso... Já sei, é vídeo do galo de fuga. Só pode ser ele. Deixa eu ver se eu já vi esse vídeo. É outro, vamos ver. Vamos ver o que o gênio falou dessa vez. Que hoje o meu vídeo no... E aí foda, cara, porque eles ficam taxando o galo de burro, e eu penso que é por ele ter uma linguagem mais da periferia, e eles vão ficar taxando o cara de burro, sendo que ele não é burro, cara. Ele não é burro, ele fala, tipo assim, ele tem essa linguagem que pode te gerar uma primeira impressão disso, mas, cara, de verdade, ele não é burro. E aí você fica taxando ele assim, cara, só demonstra preconceito, cara. Porque, nossa senhora. Meu canal reagiu a um corte dele. Sim. Você conhece bem o Galo. Tenta fazer uma coisa que ele falaria como ele fala. Tipo o quê? Sobre Algo o quê? que ele falaria. Vamos falar do filme. Tá ligado, pai? Esse filme aí, mano. Você tá ligado esse filme aí que você tava Sinais. falando dos sinais? Tá ligado? Isso é filme de Playboy, mano. Que o Playboy, quando ele tava assistindo esse filme, falou... A minha família lá tava sendo oprimida por esse Playboy 11 de otário aí, setembro. entendeu? 11 de setembro eu vou te dizer, irmão. Isso aí é problema de gente branca. Cara, vai tomar no... Trabalhar, ficou... Cadê o vídeo do galo, vai? nós. Eu vou Tá pular. louco, maluco? Eu Você tô tá falando- louco? O cara mete umas anteninhas de Batman. Esses caras enrolam demais aqui. Vamos reagir ao vídeo do galo. Eu vou deixar eles tecerem um comentário, eu respondo e acabou o react já, porque eu me delonguei demais nos outros pontos. Mas são pontos complexos, acho que valeu o que eu tinha pra falar. Eu odeio, mano, ver Playboy buscando pai. Sabe por quê? Porque quando eu... Peraí, como é que é? Eu odeio, mano, ver Playboy buscando pai. Sabe por quê? Porque quando eu... Mas já não é... Mas não é exatamente isso, velho. É muito... Você quer ver Playboy o quê? Buscando guerra, velho? Vamos lá. De volta. Cara, bom, enfim. Eu odeio, mano, ver Playboy buscando pai. Sabe por quê? Porque quando eu vejo um favelado
preto, cara da periferia, pessoa da periferia, vindo, buscando a paz, eu me inspiro nisso. Eu escuto lá o Wade Rock, falo, that's my way. Eu falo, puta, da hora. Eu vou procurar. Sei que foi, puta, da hora, isso aí, a paz. Porque você tá saindo do inferno e tá buscando a paz. Agora, quando eu vejo, por exemplo, o Gabriel Pensador falando de paz... Nossa! Nossa, então o Gabriel Pensador tem que falar de guerra. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Olha, você passou a vida inteira jogando videogame, cuzão. Você foi padinha. Que paz você quer? Você tá em cima da minha paz, menino. Ô, mano. Você tá em cima da minha E é paz. legal que a outra... ele tá mandando a letra, mano. Ele tá mandando muito, tá ligado, mano? Nossa, mano. Cara, isso me parece algo em um tom descontraído, cara, que ele tá falando. E aí eu quero que vocês entendam que, de novo, porra, a realidade de como ele disse, né, no caso, de um favelado, é uma realidade que está fora, está em uma situação muito complicada. É uma situação ali, como ele disse, um inferno. E aí o cara falar de paz vai trazer uma sensação mais confortante para alguém desse lugar. Inclusive isso traz até mesmo a discussão de estética que ele estava falando. Eu acho que eu falei um pouco na época, mas enfim, eu não vou voltar nesse assunto para não delongar mais o vídeo. Mas é um assunto muito legal também. Caso, eu vou ver se eu apaguei esse vídeo, cara. Esse é um tipo de treta que vale a pena voltar atrás e falar de novo. Mas enfim, eu acho que eu não tava fazendo vídeo na época, talvez. De qualquer forma, já me delonguei mais do que eu queria nessa porra. Isso me parece um tom descontraído. Então, ele tá só falando. Ah, cara, porra, quando eu vejo um playboy fazendo essas coisas, eu acho ruim porque, tipo, o cara tá numa situação de vida melhor que tipo, já tá numa situação boa de vida, né? E por mais que tenha-se problemas também, mesmo que você seja playboy, ainda assim, cara, comparado com ele vai ser muito menos. E aí, tipo, é por isso que pode gerar uma raiva. E não é algo, tipo, não é uma teoria política que ele tá falando, é uma conversa num tom descontraído, uma brincadeira. E, tipo assim, vai na questão da estética que nem ele falou, e, tipo, ele vai ter essa estética, que é uma estética que eu, por exemplo, não vou compartilhar, no caso, a estética ali na questão do sentimento, não vai me gerar esse mesmo sentimento, porque eu acho que eu sou alguém que talvez até mesmo o Galo poderia me considerar playboy, tipo, porque eu não tô, eu claramente também não tô, não sou rico, nem tô numa situação assim, tipo, seja fácil nessa questão de dinheiro, mas também não tá faltando, sabe? Essas coisas não tá nesse sentido. Então, eu não vou me reconhecer também nessa estética. Só que a gente não pode colocar como se isso fosse errado, sabe? Também a pessoa ter essa identificação, isso também não é errado. E aí eles estão tentando colocar como se ele estivesse vilanizando a pessoa por ser playboy, mas não é isso, cara. Você tá em cima da minha paz. Do que você tá falando, velho? Quer dizer que o Gabriel Pensador jogar videogame e surfar, ele tá em cima da tua paz? Você tá louco, mano? Você tá doente, mano? Coitado do Gabriel Pensador, ele Coitado, só o cara só queria queria- tirar... O Gabriel Pensador é outro caso, mano, que ele tem umas questões que eu já vi acho que o cara do Rádio Guerrilha falando que, tipo, parece que ele tinha uns contatos, que o pai dele era influente e tudo mais, aí é outro caso. Mas, como eu falei, é um bagulho descontraído. Se o playboy não necessariamente é um burguês, e depende da definição de playboy. Como eu acabei de dizer, tipo, dependendo da situação que você vai julgar qualquer cara ali que não esteja tão uma situação tão complicada como playboy. Porque eu discordo, eu acho que tipo, o cara tem que ter pelo menos uma vida um pouco mais fácil para ser considerado playboy. E mesmo assim, às vezes ele ainda é parte aquela parte da classe trabalhadora que tá um pouco mais tranquila. E aí, cara, é foda você falar que o cara não pode buscar paz seriamente. Naquele tom não me incomoda de forma alguma. Porque, como eu falei, é um tom descontraído. Mas enfim, tem que saber diferenciar. E agora, quanto a um burguês, aí sim a paz do burguês está em cima do nosso inferno, como classe trabalhadora inteira, mesmo a parte mais playboy da classe trabalhadora, que tipo, que até eu consideraria que é tipo o cara que, sei lá, ele é assalariado, sabe? Ou filho de um assalariado, só que é um salário muito bom e tipo, o cara, ele vai ter que trabalhar, mas ele vai trabalhar em empregos bons, tá com a vida ganha, é só o cara fazer o mínimo ali que ele já vai sabe, tá ligado? Já vai estar mais com a vida ajeitada. É uma vida muito mais fácil do que a de um favelado, é mais fácil do que a minha e provavelmente a sua, mas ainda assim é da classe trabalhadora, porque se ele não fizer nada, ele ainda assim vai se fuder. Já um herdeiro, a vida dele é não fazer nada, então já é outra situação. Mas enfim, eu me delonguei para um caralho nesse vídeo, peço desculpas aí, mas enfim, é isso aí. Falou e tchau.